Meu nome é Jorge Guilherme Medeiros, delegado de polícia de classe especial, com pós-graduação em psicanálise clínica e pós-graduação em direito penal. Quero gravar um pequeno vídeo sobre relatos que eu considero sobrenaturais, relembrando um fato que ocorreu na minha juventude. Eu, por volta dos meus 30 anos, advogado na época, em Salvador, tinha o costume, ao sair da igreja de São Bento, me dirigir, ao sair, do meu escritório para a igreja de São Bento, eu tinha o costume de me dirigir para assistir à missa às 18 horas, que havia naquela igreja. Então, fechei meu escritório, que era ao lado da igreja, e me dirigi, como de costume, para assistir o ofício e a missa na igreja de São Bento, levando comigo minha pasta com alguns processos que tinha retirado do fórum para analisar, para estudar, que era uma praxe na minha prática da advocacia daquela época. De repente, distraidamente, quando acabou a missa, eu saí e senti falta da minha pasta que estava ao lado, no banco da igreja. E esta pasta tinha desaparecido. Provavelmente, por incrível que pareça, aproveitando no momento de concentração na oração, teria furtado a minha pasta com os documentos, com os processos que eu tinha retirado do fórum. Eu fiquei naquela época desesperado, perguntei a um e a outro e nada. Mas me lembrei que dentro da minha pasta tinha alguma coisa que me identificasse. A minha preocupação não era dinheiro, que não tinha dinheiro naquela parte, e sim, se não me engano, 2 a 3 processos que eu tinha retirado para estudar do Fórum Rui Barbosa. E eu fiquei sem esse processo desesperado. Como eu ia dizer ao juiz que perdi aqueles processos do fórum? Poderia pensar até que eu estava dando fim nos processos. E fiquei mais ou menos uma semana, se não me engano, preocupado e sem saber o que dizer. Fiquei pensando, o fórum deve ter uma cópia, uma fotografia dos processos. Então um tio meu fez uma observação a mim, numa conversa que eu tive na época no apartamento na casa de minha mãe, que, olha, você reza tanto e Deus não lhe protegeu. Por que? Ele me dizendo, porque o ladrão levou e até agora você não achou um processo. Então Deus devia ter lhe ajudado. E já que você estava rezando, e não teria lhe dado esse prejuízo. Eu fiquei, não, mas eu não perdi a esperança. 2 dias depois, mais ou menos 2 ou 3 dias depois, ligam para a minha casa, dizendo que tinha encontrado uma pasta com os referidos 3 processos num
no playground de um edifício lá em Salvador, próximo à igreja de São Bento. E a pessoa, se não me engano, o síndico, me devolveu aqueles processos e eu fiquei, embora sem as outras coisas, mas não tinha as coisas de menor importância, não, me parece que não tinha, mas os 3 processos estavam intactos. Quer dizer, a pessoa que furtou não teve o instinto perverso de destruir os processos. Teria jogado provavelmente no pregão de um prédio e essa pessoa do prédio achou e me entregou o referidos processos. Aí eu, encontrando com meu tio posteriormente, eu disse: viu você, como Deus não abandona, às vezes ele demora, mas mostra o seu sinal e a sua ajuda. Este é o meu pequena ocorrência que eu enquadro com relatos de fatos sobrenaturais. Achar 3 processos, inclusive quando foi furtado por um ladrão.